A próxima, né? Com a presença dos vereadores, invocando a proteção de Deus, a ausência do vereador Nilton Liberti, declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 9/2000 do Legislativo. Dá à atual rua número 10 da Coab 4 a denominação de Rua Doutor Edmundo Gorga. A Câmara Municipal de Conchas aprovou e o prefeito municipal promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua número 10, localizada na Coab 4, passa a denominar-se Rua Edmundo Gorga. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Conchas, 4 de setembro de 2000, vereador José Delbem. Justificativa. O doutor Edmundo Gorga nasceu em Conchas em 21/6/1909, filho de Arcângelo Gorga e Virgínia de Giudice Gorga. Seu pai foi comerciante e representante do consulado italiano para Conchas e região. O doutor Edmundo Gorga passou sua infância e juventude em nossa cidade, onde realizou seus primeiros estudos. Mudou-se para São Paulo, onde cursou a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, formando-se cirurgião dentista, exercendo a profissão durante 55 anos, destacando-se sobremaneira no meio odontológico, científico e associativo. Participou da Revolução Constitucional de 1932, lutando por São Paulo. Foi benemérito de instituições beneficentes, inclusive com seu trabalho. Vale destacar que doou parte de sua propriedade em Conchas para a Prefeitura Municipal, possibilitando a abertura do trecho da Rua Coronel João Batista de Camargo Barros, que liga a Rua São Paulo à Praça João Caran, largo da Estação Ferroviária. O doutor Edmundo faleceu em Conchas em 5/6/1997 e deixou os filhos Fernando José Eduardo e Edmundo Júnior. É importante ressaltar ainda que seu filho, Dr. José Eduardo, teve participação direta junto ao ex-deputado estadual Quito Junqueira, quando da conquista da verba de 250 mil reais para o Hospital de Conchas. O doutor Edmundo Gorga sempre foi orgulhoso de suas origens, lembrando e elevando o nome de Conchas, sua cidade natal, sempre que as oportunidades se apresentavam. Pelas justificativas acima, nada mais justo do que homenagear seus familiares com a denominação de Dr. Edmundo Gorga em uma das ruas de nossa cidade. Conchas, 4 de setembro de 2000, vereador José Delbem. Indicação número 72/2000. Marnese, vamos colocar em discussão e votação o projeto do vereador José Delbem? Para ter os pareceres ainda? Ah, certo. Indicação número 72/2000. Evidências no sentido de manter contatos juntos aos órgãos competentes, visando a agilização da implantação do programa Luz da Terra em nosso município. Justificativa. São inúmeros proprietários rurais que se inscreveram no referido programa e ansiosos aguardam a implantação do mesmo e sempre procuram orientação e respostas junto aos vereadores a respeito do assunto. Seria interessante e viria ao encontro dos anseios dos inscritos se o Executivo entrasse em contato com os órgãos competentes e responsáveis pelo programa, visando a agilização da implantação do mesmo em nosso município. Conchas, 4 de setembro de 2000, vereador José Delbem.
Indicação 73/2000. Providências urgentes no sentido de pavimentar a Avenida Vereador Orlando Tóquio, que liga a Rua Minas Gerais à rodovia Prefeito Anivaldo Lopes. Justificativa. Trata-se de um trecho de aproximadamente 400 metros que se tornou muito utilizado por veículos transportadores, principalmente de lenha, telhas, frango e rações para granjas, diminuindo o trânsito pelas ruas da parte central da cidade. Com a chegada das chuvas, o referido trecho apresenta-se quase que intransitável, causando dificuldades aos usuários. O asfaltamento resolveria o problema e viria ao encontro dos anseios daqueles que fazem uso da referida passagem. Conchas, 4 de setembro de 2000, vereador José Delbem. Indicação número 74. Solicita a conclusão da pavimentação da Rua Dora. Justificativa. A referida rua encontra-se parcialmente pavimentada, com apenas um trecho de aproximadamente 150 metros sem asfalto, que está causando um grande descontentamento nos moradores ali residentes, pois é o único trecho do bairro que se encontra sem asfalto. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 4 de dezembro de 2000, vereador Darciso Aparecido de Almeida. Indicação número 75/2000. Indica que sejam instalados abrigos nos pontos de ônibus de Conchas. Justificativa. Esta indicação tem como finalidade melhorar a qualidade do transporte público da cidade de Conchas, pois os cidadãos que se utilizam do mesmo estão obrigados a ficar em pé e expostos ao sol e chuva sem o mínimo de conforto. Solicito, assim, que sejam instalados abrigos nos pontos de ônibus para os usuários desse serviço público. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 4 de setembro de 2000, vereador Darciso Aparecido de Almeida. Indicação número 76. Indica que seja construída uma pracinha no cruzamento da Rua Marculino Rodrigues de Moraes com a Rua Minas Gerais. Justificativa. No cruzamento referido, existe uma área verde sem nenhum tipo de aproveitamento ou benfeitoria. Solicito a construção de uma pracinha e que sejam instalados vários bancos, pois nesse mesmo cruzamento existe um ponto de ônibus para estudantes, o velório do Hospital Municipal, e acabaríamos também evitando que os moradores joguem lixo nessa área. Sendo assim, este vereador solicita esta obra simples, mas de grande proveito para as pessoas que por ali passam. Este é o motivo da presente indicação. Conchas, 5 de setembro de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação número 77. Solicita seja instalado abrigo no ponto de ônibus na Escola Coronel João Batista de Camargo Barros. Justificativa. O ponto de ônibus da escola acima citada não possui abrigo para as crianças que o utilizam e que, por esse motivo, acabam ficando no sol ou na chuva no aguardo do transporte escolar. Sendo assim, este vereador, preocupado com o bem-estar das crianças, solicita que seja instalado o abrigo o mais breve possível. Este é o motivo da presente indicação. Concha, 5 de setembro de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação número 78. Solicita a diminuição da rotatória na Avenida Alberto Palladini, em frente à creche Cônego João Quirino de Almeida. Justificativa. No final da Avenida Alberto Palladini, existe uma rotatória que, devido ao seu tamanho, está dificultando o fluxo e a manobra de veículos que por ali trafegam. Sendo assim, este vereador solicita que o tamanho dessa rotatória seja diminuído e assim facilitando o trânsito neste ponto da avenida. Concha, 5 de setembro de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação 79. Solicita que sejam feitos rampas ou rebaixamentos nas calçadas para o acesso de deficientes físicos. Justificativa. O rebaixamento ou a construção de rampas para o acesso de deficientes físicos é de extrema importância,
pois, como cidadãos, todos têm o direito a acessos e locais públicos e ao comércio em geral. Por esse motivo que este vereador vem solicitar melhoria nos seguintes locais: posto de saúde, agências bancárias, escolas, prefeitura municipal, Rua do Comércio, Rua São Paulo, Hospital Municipal e em outros locais públicos. Conchas, 5 de setembro de 2000, vereador Benedito Merlim. Ofício número 195/2000 do deputado estadual Jorge Caruso. Vimos pelo presente encaminhar-lhe cópia da resposta que nos foi encaminhada pelo governador do Estado, referente à indicação número 380/2000, que solicita providências necessárias junto ao órgão competente, visando a destinação de recursos para a urgente duplicação da rodovia Marechal Rondon no trecho de Tietê-Botucatu. Sendo só o que se apresenta para o momento, continuamos a colocar o nosso gabinete junto à Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo ao seu dispor, para que se fizer necessário junto ao governo do Estado. Atenciosamente, Jorge Caruso, deputado estadual. Indicação número 380/2000, senhor secretário. Trata o presente de solicitação do nobre deputado Jorge Caruso, através da indicação número 380, pleiteando a duplicação da rodovia Marechal Rondon, SP-300, no trecho entre Tietê e Botucatu. Sobre o assunto, os órgãos técnicos do departamento manifestaram-se informados de que referida obra tem uma extensão aproximada de 90 quilômetros e o custo para execução dos serviços é de R$ 142.588.200, estimados com base na tabela de preços unitários do DR. Submetemos a solicitação em apreço à elevada consideração de Vossa Excelência, esclarecendo que a mesma não consta da atual programação da autarquia, porém foi anotada no cadastro de demandas sob o código 3369. Não havendo mais nada no expediente do dia, passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de começar o meu pronunciamento hoje com uma mensagem. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos 1000 lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. É desta forma, senhores vereadores, que, infelizmente, a vida humana neste mundo de expiação se concretiza. Nós temos que conviver com pessoas medíocres e conviver com a alegria dessas pessoas medíocres. Agora, a sorte é que a mediocridade
de certas pessoas duram pouco. Porque mesmo a gente tendo a certeza que justiça só é infalível mesmo a divina. Essa realmente não falha nunca. Mas a justiça dos homens, dentro da falibilidade humana, também consegue sobrepujar as injustiças que muitas vezes são colocadas nos caminhos das pessoas. É por esta razão, senhores vereadores, que eu gostaria de consignar nesta casa hoje a alegria, o contentamento de ver que a nossa justiça no país é uma justiça que podemos confiar, é uma justiça que renova as esperanças de todas as pessoas quando vemos a seriedade de desembargadores trabalhando dia e noite, sem parar, sábado, domingo, para colocar em ordem as pilhas e milhares de processos com denúncias descabidas, muitas vezes, que se amontoam nos tribunais eleitorais. E dentre esses milhares de processos que foram julgados nos últimos dias pelo TRE, nós tivemos a felicidade de se ver concretizar a justiça para uma pessoa que foi altamente injustiçada. Porque tem certas pessoas que, cegas pelo ódio e pelo desamor, gostam de sair dando tiro para tudo quanto é lado. Não importa quem vai pegar, o importa é quem ela vai afetar. O que importa é o sabor da vingança. É o ódio e o rancor. O que importa é pegar alguém. Mesmo que o tiro pegue em uma pessoa que não era bem aquela que ela queria mirar. Antes de sair atirando, a gente precisa ver, primeiro de tudo, se dentro do revólver, digamos assim, entre aspas, tem bala. Se tem cartucho para você atirar. Porque a gente não pode sair querendo atirar sem nem verificar antes se tem cartucho para isso. E, principalmente, quando verificar se tem cartucho, mira na pessoa certa. Não pega na que está do lado. Vem para cima da pessoa que realmente você quer despejar o seu ódio, a sua raiva, a sua vingança. Vem para cima dessa pessoa. Não pegue pessoas inocentes. Não injustice pessoas que não têm nada a ver com o seu ódio, com o seu rancor. Graças a Deus, senhores vereadores, que justiça existe. E que eu posso dizer, não só a minha amiga, mas uma irmã do coração, foi gravemente atingida por culpa desta vereadora. Porque tem pessoas que me detestam, mas não conseguem despejar o seu ódio contra mim. Tem que despejar o seu ódio contra pessoas que simplesmente não têm culpa de gostar de mim. As pessoas são livres para gostar ou não das pessoas. Então, eu gostaria de dizer para o vereador Calil Chaguri que, quando ele quiser realmente atingir essa vereadora, atinja ela diretamente. Faça as suas injustiças comigo. Gaste os cartuchos que você tiver comigo. Não fique atirando em pessoas que não têm nada a ver com a mediocridade da sua conduta. Porque para você jogar pedra em alguém, você tem que ter moral. Tem que ter
uma conduta irrepreensível, principalmente no aspecto eleitoral. Agora, quando a gente não tem essa conduta irrepreensível publicamente, notoriamente, a gente não pode querer, por inveja e covardia, atingir as pessoas que estão bem. A incompetência é uma coisa muito lamentável no ser humano. A inveja é uma coisa realmente que destrói. As pessoas incompetentes, elas não conseguem crescer, então elas querem derrubar quem cresce naturalmente. Mas isso é uma coisa desse mundo, porque nós estamos aqui exatamente para nos aperfeiçoarmos, porque ninguém é perfeito. Nós estamos aqui na Terra para aprender. Se não aprender dessa vez, vem aprendendo em umas próximas, mas um dia todo mundo vai aprender. E são com as lições da vida que a gente vai aprendendo. Aliás, como esta vereadora já disse em um pronunciamento passado, as pedras que colocam no meu caminho e os maus, as maldades que fazem contra a minha pessoa ou contra as pessoas que eu gosto, pode ter certeza que esse mal sempre vai ser revertido em bem. Porque de tudo a gente sempre tira muita experiência. De tudo, a gente cresce exatamente nas dificuldades. Porque nada melhor do que você acreditar e lutar e vencer cada obstáculo que vão colocando no seu caminho, porque você vai ficando mais forte. E cada vez a gente vai acreditando que vale a pena ir transpondo esses obstáculos. Um outro assunto, senhores vereadores, que também me traz nesta tribuna, é que eu gostaria de solicitar do senhor presidente da Câmara que fosse aberto um concurso, uma pesquisa popular, para consultar a população de Conchas a respeito do que foi divulgado no jornal agora, dia 2 de setembro de 2000, que é uma pergunta que ficou no ar, mas que a população tem direito de apontar, ou, quem sabe, o próprio responsável assumir, para que fique mais esclarecido para a população, quem foi o comilão do restaurante Portal de Conchas, dia 3 de junho de 97, que conseguiu, na cidade de Conchas, almoçar, ou jantar, né, que não tem horário aqui, uma refeição em Conchas por R$60. Eu não sei se os senhores vereadores lembram, mas em 1997, esse restaurante só vendia comerciais. E os comerciais, na época, eram R$3,50. R$60 é uma pessoa que gosta de comer bastante. Realmente, dá quase 20 e poucos comerciais para a pessoa comer. Eu gostaria que ficasse registrado aqui na casa a quantidade discriminada na nota de empenho da refeição e da nota. A Prefeitura Municipal de Conchas está aqui, a assinatura do prefeito municipal autorizando o pagamento, R$60 por uma refeição. Essa é a diligência e organização da nossa Prefeitura Municipal de Conchas. Esse é o respeito, senhores vereadores, com o dinheiro do povo. Ainda bem que esse mesmo prefeito que assinou essa nota e assinou esse empenho é contra essa vereadora. Ainda bem que esse prefeito que não respeita o dinheiro do povo
está contra publicamente o próprio partido que ele é filiado. Que bom! Que bom que a população tenha tempo de ver quem é quem. Ainda bem, senhores vereadores, que as verdades aparecem na época certa. Aliás, não só essa nota muito estranha paga pela prefeitura, que sugere um monte de coisa, porque, veja bem, uma refeição por R$60 se presume que ou alguém tirou uma nota fiscal superfaturada, ou alguém levou comida para casa. Agora, o interessante de tudo é como que a prefeitura paga simplesmente qualquer nota. Porque essa nota fiscal é uma incógnita. Não foi assinada por ninguém. Simplesmente se tirou uma nota fiscal no nome da prefeitura, ninguém assinou, se levou isso aqui para a contabilidade e se pagou para alguém. Mas também não diz na nota de empenho para quem se pagou. Um mistério. Um mistério para a população de Conchas descobrir. Ou um mistério para a população de Conchas excluir. Excluir e extirpar da política as pessoas que realmente não respeitam o dinheiro do povo. É um momento de reflexão da população, porque isso não é só uma nota, senhores vereadores. Isso é uma sequência de desrespeito com o povo, porque não é só uma nota. É que não tem tempo hábil para se publicar todos os absurdos que se fizeram com o dinheiro do povo. Mas vai sair mais alguns absurdos até o dia da eleição. Outros tantos abusos que certamente ficarão impunes mais uma vez. Só espero que realmente a maior punidade que a população dê para esses tipos de pessoas que não respeitam o dinheiro do povo seja feita na urna, com o maior poder que a população tem na mão, que se chama o voto. Era o que eu tinha a dizer, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chagulha. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, ao usar essa tribuna, gostaria de dizer sobre essas indicações do trabalho que nós estamos conseguindo realizar como vereador, e que são, uma delas aí, um abrigo às crianças que saem do Coronel, da Escola Coronel, ficam na chuva. Esse deveria ser a preocupação dos vereadores. Também uma das indicações que nós fizemos, o canteiro, em cima, perto da creche, que, ao fazer manobras, caminhões, ônibus, vem pegando esse canteiro e está um transtorno. Muitas vezes tem que o veículo entrar contramão para fazer essas manobras. Então, a diminuição com urgência desse canteiro, já que estão sendo reformados, retocados os canteiros aí na Avenida Alberto Palladini. Outra indicação que nós queremos também deixar registrado, uma pequena praça, aí próximo ao velório, que aí tem uma sobra de um terreno que é da prefeitura, e muitas vezes está sendo utilizado para jogar entulhos, e colocados aí, se fossem colocados, pouca quantidade de bancos resolveria o problema, e para construir alguma coisa não dá, porque o terreno é pequeno. Então, que se fosse construída uma pracinha, uma pequena praça, com os bancos, aí daria bem melhor, ficaria bem melhor essa rua, cruzamento da Rua Marcolino Rodrigues de Moraes, com a Minas Gerais.
Eu gostaria de deixar hoje registrado nessa casa, aos senhores vereadores, que fosse, senhor presidente, encaminhado ao senhor Domingos, proprietário da YD, uma pessoa a qual tenho grande respeito, que tomasse muita cautela. Estão sendo construídos os tanques, a decantação da água, e as crianças aí próximas das Coabs estão muito próximas a esses tanques. Então, que se fosse colocado uma tela em volta desses tanques, para que não venha acontecer uma tragédia. Então, gostaria que ficasse registrado, pudesse, por favor, presidente, encaminhar uma sugestão para o senhor Domingos, que é uma pessoa excelente, uma pessoa muito bondosa, que eu tenho certeza que irá nos atender com esse pedido. Outra coisa, gostaria também de agradecer aí e parabenizar o trabalho que a Prefeitura vem realizando, que agora não vai ser preciso mais usar colete para ir na YD, e está sendo já feito aí já o escoamento da água, foi bem estudado, tenho certeza que vai resolver o problema, e é assim que se resolve. Demorou um pouco para se concluir essa obra, em conversa com o senhor prefeito, porque ele gosta de realizar as suas obras, mas não sob pressão. Então, por isso que atrasou um pouco para essa construção da YD. Agora sim, agora está concluindo, mas não sob pressão. Então, ele não age dessa maneira, se a pessoa vem e pressiona, então ele não é assim que ele conclui aí as suas obras. Outra coisa que eu gostaria também de agradecer, que já está sendo tomada uma medida, nós pedimos aí, perto no final da Rua São Paulo, que próximo ao Olaria Mariano, tem uma rede, uma galeria, então vai ser colocado, já estão medindo, fazendo orçamento, já vão ser colocados aí uma laje em cima, para que não venha aí dar um mau cheiro e tal. Então a Prefeitura, mais uma coisa que está também tomando a providência. E também na Coab, caminho indo para a Coab 4, logo próximo à residência aí do Elias Tomazella, né, família Tomazella, vai ser colocado também um escoamento de água com as manilhas, que ali a água fica represada. Senhor presidente, eu não vou também alongar muito, fui citado meu nome como uma pessoa que usa ódio, vingança, raiva. Isso, podem ter certeza, seus vereadores, que não é o meu feitio, não serve para mim isso. Sou uma pessoa que nunca eu usei de ódio, de raiva com ninguém. Sim, procuro sempre estar de acordo com a justiça. Manda-se que coloque-se o cartucho, que atire-se na pessoa certa. Agora, nós não estamos dando tiro em ninguém. Nós estamos simplesmente recebendo, desde o começo, recebendo tiros, recebendo calúnias, difamação, tentando jogar o nosso nome para a lama, mas graças a Deus não conseguiram, porque a gente vem construindo há muito tempo nessa cidade um nome, e não é qualquer um que vai denegrir a imagem de pessoas, como sempre eu digo, íntegras, e pessoas que lutam e trabalham nessa cidade. Como eu um dia disse nessa tribuna, não gostaria de repetir, que essas cobras maldosas que atacam as pessoas, tem que se ver o ataque delas, tem que se ver o veneno que elas produzem nas pessoas e as consequências, como eu falei. Então eu estou disposto a acabar com essa raça de cobra. Porque a minha mãe, que foi picada, como eu falei, por uma cobra, essa semana nós estamos reunindo, está em perigo de ter que amputar sua perna. E antes que aconteça isso, essa desgraça com pessoas íntegras da cidade, nós vamos acabar com essa raça de cobra suja, que vem denegrir a imagem de pessoas. Essas cobras malditas que se aparecem. Mas eu estou aqui, não tenho medo não, para o que deve é. E pode me chamar, quando me chamar para a tribuna, pode chamar Zizinho, o matador de cobras, tá? É isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso.
Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de tecer algum comentário a respeito do projeto Luz da Terra, que a gente vem empenhando. Fico contente pelo nobre colega José Delbem e outros mais aí empenhados. Eu posso até dizer alguma coisa a respeito disso, em contato com o pessoal. Eu me pronunciei aqui deve ser de umas 3 sessões antes aí, até mencionei o preço passado pela companhia, qual eu estive reunido com o pessoal da Electro. Então, o preço antigo, digo antigo, daquele dia do pronunciamento, até foi publicado pelo jornal, mas, para felicidade, eu tive reunido com o pessoal novamente, então tem novo preço, melhorando para o produtor rural. Então, esse é muito importante. Só que nós não queremos uma melhoria só do preço, nós queremos a agilização mais rápida possível, que o plano estava encalhado. Fazia 1 ano e meio, aí, 1 ano e 8 meses, e então estava meio engavetado. Eu tive a oportunidade de fazer um requerimento para a Electro, e mais vereadores aí também reforçaram. Então, para a felicidade desse povo que está no escuro, então, está na mão todos os documentos. Até eu observei uma indicação do colega José Delbem. Então, está na mão da companhia os documentos de todos os inscritos. Tá? Se encontra, a partir de ontem, se encontra na mão do pessoal competente, que é da Electro. Então, para dizer alguma coisa, eles terão aí um prazo aí de 20 a 30 dias para submeter a aprovação desse projeto, que será encaminhado para São Paulo, com custo menor, segundo o pessoal da Electro. Então, um custo a menos, R$800, que a companhia vai bancar. Possivelmente será aprovado. Que tem exemplo já, um dos diretores da companhia me disse, tem exemplo já no município de Capão Bonito, já foi aprovado com essa carência de R$800 a menos na parte da entrada à vista. Melhor, ainda melhor pro rural, para o cliente que está inscrito nesse plano. Então, eu disse no último pronunciamento, que foi publicado no jornal, era R$ 3.965, e hoje, então, abate mais ou menos, segundo diz ontem os diretores, mais ou menos R$800. Poderá oscilar um pouco aí, e eu até em reunião com o pessoal, eu pedi, por favor, que acelerem o projeto. Então, será submetido à aprovação, vai para São Paulo, então, possivelmente, entre 20 e 30 dias, teremos um retorno. Então, a gente fica feliz, o pessoal está aguardando, está preocupado com esse projeto. Eu acho que esta Casa de Leis, o senhor prefeito, tem toda a incumbência de dar essa força e apertar a companhia, porque não é possível um número alto de pessoas no escuro nesse município nosso de Conchas, porque, é que eu comento sempre, estamos a 170, 180 quilômetros de uma capital que se chama São Paulo, e esse pessoal no escuro, sem ter na sua residência no sítio um eletrodoméstico, uma bomba para puxar água. Hoje mesmo eu passei em visita num sítio, a coitada da mulher, já com uma idade avançada, puxando água lá da barroca lá. Então, isso nós temos que acelerar esse projeto. Então, está aí. Por outro lado, sobre uma indicação minha também aí da Rua Dora, talvez foi um descuido aí da administração. A Rua Dora é uma rua que está com um pedaço sem fazer. Foi pavimentada as proximidades dela, e onde ficou mais ou menos uns 100 e poucos metros sem asfalto. Eu acho que dá tempo do senhor prefeito corrigir esse erro, hein? Esse descuido da administração, quem sabe também não é culpa dele, é culpa de outros aí. Então, corrigir, que o pessoal ficaram nervosos ali. Asfaltado do lado, uma parte da rua asfaltada, aí esse pedaço ficou, um pedaço curto. Então, o pessoal reivindicaram, e tem toda a razão de reivindicar. Então, é o único lugar que ficou sem asfalto ali, essa Rua Dora. Então, gostaria que a administração revisse
esse asfaltamento aí, que é um asfaltamento curto. Para quem não conhece, a Rua Dora, aí nas proximidades da Igreja Santa Rita, Barracão Santa Rita, bairro Santa Rita. Então, eu gostaria dessa atenção para esse pessoal aí. Também, outra indicação minha a respeito do abrigo de ônibus, a gente observa, a gente sempre anda pelas outras cidades, aí a gente observa. Toda cidade tem o abrigo de ônibus. A gente vê as mães, os idosos, as crianças. Na nossa cidade eles ficam na chuva, ficam no sol, gestante, mães de criança carregando criança no sol, na chuva. Então, eu acho que não encarece tanto para o cofre público aí, que o senhor prefeito colocasse o abrigo de ônibus na cidade. Temos exemplo, até ficou bonitinho aqui na Vila Jaciro, fez um. Então, que faça o quanto for suficiente. Ficou até bonito, além da beleza que embeleza o visitante vê. Então, acho ótimo isso aí. Então, é de necessidade. Eu gostaria também que desse esta atenção. Por outro lado, também, eu tive a oportunidade de já reivindicar aqui uma indicação na rua Euclides Maracini, e não obtivemos resposta. Essa rua, ela cruza Anivaldo Lopes. Então, eu gostaria desse asfaltamento aí, onde está aí, os senhores poderão visitar pessoas ali, já com um problema respiratório. Tive várias reclamações, não só nas proximidades, como mais distanciado, aí na vila, aí, proximidade do Carlito Alfredo, aí, esqueço o nome da Vila Alfredo. Então, pessoas ali com parte respiratória devido ao pó. Agora até choveu, graças a Deus, mas devido ao pó dos caminhões, então esse pó vai até lá. Além da sujeira nas casas, que as donas não vencem limpar, também aqui no sentido para cá também, o mesmo problema. Crianças, hoje mesmo uma mãe reclamou para mim que a filha dela não sai do médico nos dias secos, devido a esse pozão. Então eu gostaria dessa atenção para essa rua aí, que é Euclides Maracini, para o asfaltamento dela, e melhora para todo mundo. É isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delbé. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente a satisfação da gente em ver que mais um deputado respondeu a respeito daquele assunto da duplicação da rodovia Marechal Rondon. Nós tivemos já uma resposta do deputado Goldman e agora do deputado Jorge Caruso a respeito do assunto. Esperamos que eles deem continuidade a esse interesse demonstrado e que, muito brevemente, a gente tenha essa tão sonhada duplicação. Eu gostaria também aqui de levantar alguns problemas que eu acho que o Executivo, que eu acho que a Prefeitura Municipal de Conchas deve procurar resolver. Primeiro, a pavimentação solicitada através de uma indicação na Avenida Vereador Orlando Toque, que liga a Rua Minas Gerais à rodovia Anivaldo Lopes, ou Estrada do Porto, como alguns chamam. Eu acho que todo serviço iniciado deve ser terminado. O que a gente tem observado é que se começa um serviço num determinado ponto da cidade, não termina. Começa um serviço num outro ponto da cidade, não termina. Eu acho que não é interessante essa forma de atuação. Se você inicia um determinado trabalho, chegue até o final, chegue até o fim. O que está acontecendo nessa via de acesso ali? E muito utilizada, inclusive, pelos caminhões de telha, de lenha, de ração, de frango. Com essa chuva que deu, os caminhões não conseguem transitar naquele local, devido ao barro que formou, e uma situação de ficar, vamos dizer assim, muito lisa a estrada, e não tem condições de trânsito realmente. Então, eu acho que está na hora de se pavimentar aquele local. É um local de suma importância, porque favorece ao pessoal que ali transita, pelo fato de desviar das ruas principais da nossa cidade, que, se fossem utilizadas, sofreriam uma degradação muito grande,
e só viria a prejudicar o asfalto das ruas centrais da cidade. Então, eu acho que é hora da Prefeitura voltar os olhos um pouco para aquele local e terminar aquilo que foi iniciado. Também a respeito desse programa comentado pelo vereador Darcy, Luz na Terra, é algo importante, é algo que vem sendo reivindicado pelo pessoal, e a gente espera também que eles não se preocupem exclusivamente em baixar um pouco o preço, porque até o pessoal não está reclamando da quantia que vai ser cobrada, e sim da falta de agilização no desenvolvimento desse programa. Isso que eles querem. Um outro problema que a gente tem observado aí, e os senhores, se chegarem até o local, se fizerem uma visita até o local, e os senhores farão como candidatos a vereadores, é nos lotes do Jardim Santo Antônio. Eu acho que cabe ao município, cabe ao executivo, uma fiscalização mais pronta naquele local. É sabido pelas pessoas que moram naquele local, que estão construindo naquele local, do comércio que está se realizando com esses lotes. Dizem, a gente não tem uma prova ainda, mas vou procurar coletá-la, que pessoas já estão vendendo aqueles lotes. Que pessoas aqui da cidade já chegaram a comprar 2 lotes contínuos, visando um comércio futuro, visando uma especulação, um lucro futuro. Para os senhores terem uma ideia, já existe troca de lotes lá, até por carrocinhas. Eu acho um absurdo isso. Se a pessoa realmente necessitava de um lote para construir a sua habitação, a sua casa, por que não o faz? Então, o que nós temos observado, que são pessoas que recebem esses lotes e comercializam esses lotes. O que nós devemos fazer a respeito disso? Solicitar ao Executivo que verifique esses fatos, quais são aqueles que estão comercializando os lotes que eles receberam, e inutilize ou anule de vez essa doação. E chame alguém que realmente tenha vontade, por necessidade, de se construir alguma coisa, um local para ele morar. Agora, parece-me que não tem, dão os seus lotes e não tem um fiscal para verificar aquilo que está ocorrendo. A reclamação é enorme a respeito desse assunto. E não é só na questão dos loteamentos do Jardim Santo Antônio, não. Também na Coab 4, a gente sabe de comercialização e de contratos de gaveta, como se chama, de vendas de casas. Parece-me que, nos convênios que foram feitos, nos contratos de doação que existem desses lotes, existe alguma cláusula que impede esse tipo de comercialização. Eu acho que é a hora de se tomar as providências, porque as reclamações são enormes a respeito do assunto. Ainda a respeito desses lotes, a gente, verificando certos pontos da cidade, você volta estarrecido para sua casa. Você vê quanta miséria existe. É impressionante as moradias de determinadas pessoas, principalmente ali ao lado da rodovia Marechal Rondon. Um cubículo, muitas vezes, de 2 metros por 3, ali está a cama, ali está o fogão, e não tem um banheiro. E gente vendendo lote. Gente trocando lote por carrocinha. Por geladeira, por carrocinha, por qualquer coisa que oferecer. Tem lotes lá que, se você chegar com R$400, você compra. Agora, o lote foi doado. O lote não foi entregue para ser vendido. Agora, o que está faltando? Um pouco mais de seriedade, um pouco mais de fiscalização a respeito desse assunto. Ou será que nós não temos fiscais na prefeitura que vão verificar esses fatos? Ou será que alguns sabem e aqueles que deveriam saber não sabem do que está ocorrendo? Eu acho que já é chegada a hora de tomar alguma providência a respeito desse assunto. E, inclusive, eu acho também que deveria se pensar um pouco mais também na aquisição realmente de terrenos para essas pessoas que moram nesses locais, que
dá vergonha de você falar que é uma residência, que é uma casa. Talvez seja um lar pela união, pela forma como vivem as pessoas ali, pelo carinho que tem um para com o outro. Mas é impressionante, é de estarrecer aquela miséria que existe e você chega a ficar envergonhado. Então, eu acho que é hora de tomar alguma providência a respeito desse assunto também. Um outro assunto também que eu acho que deve ser verificado, inclusive na próxima reunião quero entrar com uma indicação, é a respeito de uma passagem que existe naquela rua onde existe a Pousada das Araras, até o Jardim Letícia. Para evitar dar aquela volta muito extensa pelo asfalto, as pessoas descem por aquele bosque, que deveria ser um bosque, mas não é, pelo esgoto que corre ali, que também é uma vergonha que a Sabesp também deveria tomar as providências, e as pessoas fazem uso desse local. Agora, é um local íngreme, é um local de dificuldade de passagem, é um local que tem um caminhozinho muito simples e que, inclusive, uma senhora já caiu, machucou o joelho e precisou operá-lo. Até ela teve a oportunidade de mostrar para a gente. Um trechinho que dá no máximo aí 80, 90 metros, que não custaria se colocar pelo menos um cimento ali, um concreto ali, para que as pessoas passassem. São coisas pequenas para o município, mas são coisas grandes e importantes para aqueles que fazem uso desses locais. Não se trata aqui de uma manifestação de cunho única e exclusivamente político, muito pelo contrário. Porque se vocês forem nesses locais, nessas casas onde tem essas pessoas, vocês vão ter vergonha de pedir voto. Dá vergonha. Dá vergonha, principalmente nós, que buscamos uma reeleição, que já somos vereadores. Porque você chegar até um local desse e pedir um voto, e procurar, colocar na cabeça daquela pessoa que você vai buscar uma solução, você só mereceria uma resposta. Mas o senhor já não é vereador? Será que é só agora que o senhor está vendo isso? Então, francamente, não tem cunho político. É cunho mesmo de estarrecer, de ver o tipo de vida que leva aquelas pessoas e que uma solução precisa ser tomada. E quem tomaria essa solução? Seria através de uma ação contínua do Legislativo para que haja uma ação prática do Executivo. É o que eu tinha a dizer, senhor vereador. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, ocupo a tribuna apenas para reiterar e acrescentar alguma coisa à manifestação do ilustre vereador José Delbem. Com referência ao loteamento Jardim Santo Antônio, eu estou apenas acrescentando a esse problema que ele trouxe essa tribuna, colocando da seguinte maneira: na verdade, existe a comercialização de lotes, são várias das denúncias, existem os precedentes da CDHU, onde nós sabemos que a CDHU não toma as providências necessárias para evitar a comercialização. Ou seja, hoje nas casas populares de Conchas existe gente morando de aluguel, o que evidentemente é um absurdo, porque a casa cuja construção é financiada com dinheiro público não pode servir para enriquecer ninguém. No caso específico do Jardim Santo Antônio, o que falta, como disse o vereador, é uma ação efetiva do Poder Executivo no que diz respeito à fiscalização. Essa fiscalização tem que ser feita. E também tem que contar com o apoio da população. Nós não podemos chegar tão somente e atribuir ao Poder Executivo, através da fiscalização, esta missão de acabar com esse problema. É necessário que a população crie o mínimo de coragem e denuncie o elemento que vende um terreno que lhe foi doado. Então, é necessário que o cidadão, ele também, ajude nessa fiscalização. Quanto à referência que o vereador fez ao esgoto da Sabesp, mais especificamente... Pois não. Com a parte do vereador Elias Aldrey. Eu não sei se nessas doações
desses terrenos que foram mencionados aí, deve ter passado pela Câmara para que fosse autorizado a doação desses lotes. Eu não sei se há possibilidade do Poder Legislativo ou do Executivo que acrescentasse no termo de doação umas penalidades. Vamos dizer assim, quem vender ou transferir o lote fica por um determinado prazo de 10, 15 anos proibido de participar em nenhuma doação de lote ou casa popular ou da CDHU de qualquer forma. Para que eles sintam que se eles... Porque tem gente, a gente tem visto isso aí, são profissionais. Eles pegam um lote em Conchas, vendem aqui, vão em Laranjal, pegam uma casa em Laranjal, ou vendem e passam para outra. Eles são profissionais. Eu sei. Então, essas pessoas, devia ser feito um cadastro dessas pessoas que não cumpriram com o contrato e que se penalizasse. E que se mandasse às prefeituras de todo o estado de São Paulo, que são pessoas que receberam como doação ou como compra de uma casa popular, ou doação de um lote para sua moradia e praticou essa irregularidade. Então, eu não sei se por intermédio da Câmara ou do Executivo, eu respondo. Se fizesse a... Na verdade, quando da aprovação desses projetos, visando a doação de lotes, existe expressamente a vedação de transferência de lotes, seja ela a título gratuito ou seja a título oneroso, compra e venda, coisa desse tipo. Existe. Na verdade, o que nós podemos, esta casa pode fazer doravante, nos casos futuros, procurarmos justamente criar mecanismos que evitem essa comercialização, inclusive com essa sugestão de cadastramento da cidade, dessas pessoas. Mas, na verdade, a Prefeitura tem mecanismos existentes dentro do próprio projeto que criou esse loteamento e autorizou a doação. Existe mecanismo. Na verdade, falta um pouquinho mais de disposição aí do Executivo, da fiscalização, de tomar essas providências. Eu gostaria aqui de solicitar, em uma ocasião eu já fiz essa solicitação, especificamente ao órgão responsável pelo trânsito da cidade, pelo menos nos finais de semana, no que diz respeito à nossa avenida, aqui onde existem esses trailers de lanches, isso daí, qualquer hora, vai acontecer uma desgraça, porque a movimentação de crianças em sábados e domingos é muito grande. Eu sei que existe um problema que dificulta a livre circulação dos pedestres se fecharmos esse primeiro trecho aqui. Eu me refiro a onde antigamente foi feito o calçadão. Mas eu acho que existem condições do Semutran proceder um estudo e, pelo menos em sábado e domingo, em determinados períodos, se fechar tal qual acontece com a Rua São Paulo. Quer dizer, na Rua São Paulo, acertadamente, para proteção dos jovens que ficam nos bares, se fecha a Rua São Paulo. Agora, aqui, não se fecha para as crianças que ficam circulando ali. São várias as reclamações que a gente tem que pedir atenção aí do senhor secretário. E uma reclamaçãozinha, eu não sei porque em frente à rodoviária, ali na Avenida Gregório Marcos Garcia, foi aberta, no canteiro central, uma passagem. Muito bem, havia necessidade, porque a descida da Avenida Dr. José Petilo, que entra na Gregório Marcos Garcia. Porém, eles fizeram ali para passagem de apenas um carro, podia se alargar aquilo. Existe, se os senhores observarem, uma passagem muito estreita. Não sei se é uma árvore que existe ali, mas a árvore pode ser removida e replantada em outro lugar. Então, vamos pedir ao senhor secretário que tome essa atenção. No mais, eu observei com bastante atenção o pronunciamento da vereadora doutora Valéria, exibindo uma nota fiscal aí, que teria sido gasta, seria decorrente de uma refeição. Tá. Se frisou essa questão. Eu acho que está certo, o que está errado tem que ser corrigido. O jornal me passou as mãos logo após a coisa, e eu observei que no empenho estava
escrito refeições no empenho. A nota, eu não consegui, porque é uma letra um pouco... Veja bem, o que eu quero, na verdade, é colocar, até ser justo numa situação. Existe... Deixa eu ajeitar o óculos aqui, que eu estou meio certo. Na nota fiscal, essa nota foi no dia 3 de junho de 97. Aumentado na nota fiscal, eu não sei se está refeições, que a letra não permite. Agora, na nota de empenho, vem lá, item 1, quantidade 1, despesas com refeições. Muito bem, e referente a essa mesma nota fiscal exibida pela vereadora. Então, eu acho que aqui, no caso, o senhor prefeito poderia, trata-se de 97, verificar, até por uma satisfação nossa, verificar o que realmente aconteceu. Porque eu julgo realmente inacreditável. Uma refeição, R$60. Agora, eu estou vendo na nota de empenho, lá, referente a refeições. Então, ele poderia esclarecer. Porque o que nós sabemos que ocorre, às vezes, aqui em Conchas, é que nós recebemos algumas pessoas, ou seja, engenheiros, pessoas, enfim, que vêm à cidade prestar alguns serviços e a prefeitura encaminha para uma refeição. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu estou colocando este assunto apenas para que o senhor prefeito, até reiterando a colocação de Vossa Excelência, para que ele esclareça essa situação. Busque na lembrança, na memória, vá ver quem almoçou, quem não almoçou. Pois não. Com a parte da vereadora, doutora Valéria. Se o nobre vereador me permite, só gostaria de colocar uma questão. Pois não. A nota de empenho é uma ordem de pagamento da Prefeitura Municipal. Perfeitamente. Ela é assinada pelo contador e o prefeito. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência me respondesse se é possível um prefeito dar uma assinatura de ordem de pagamento sem ter discriminado sequer do que se tratava a despesa. Então, eu acho que a colocação de Vossa Excelência no que tange o prefeito verificar o que aconteceu, cabia, antes de ele assinar o cheque com o dinheiro do povo para se pagar uma nota que não estava esclarecida, porque nota de empenho, contabilidade pública, tem que ser devidamente justificada todas e quaisquer despesas. Isso não foi feito. Aliás, não se sabe nem para quem foi pago. Não, para quem foi pago foi ao restaurante Portal de Conchas, é isso? Nota fiscal, referente às refeições, nota fiscal, 2674. Ué, é o que eu estou lendo aqui. Veja bem, eu acho interessante conversar, porque vamos esclarecer na coisa. Despesas com refeições, com a nota fiscal número 2674. Isso é na nota de empenho. Restaurante Portal de Conchas Limitada, a nota número 2674. Se existe ou não existe, veja bem, falta de discriminação disso, daquilo, até porque, repetindo, na nota, eu, sinceramente, não consigo. Não estou aqui defendendo o senhor prefeito. Quero esclarecer os fatos. Se é refeição ou refeições. Aqui. Agora, na nota de empenho, existe refeições. Então, eu acho que deve ser o assunto ser esclarecido. Que está aqui, foi feito, existe aqui até a liderança do partido que poderia encaminhar o senhor prefeito esse pedido de esclarecimento. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Agenor. Vereador, a respeito dessa nota, o dia que foi publicado, eu não tenho procuração para falar em nome de ninguém, mas pessoas da prefeitura, vereadora, me parece que nesse dia foi um dia que veio uma autoridade militar na cidade que a senhora estava recepcionando. Não tenho certeza. Não, mas espera um pouco. Então, vereador, eu não sei. Precisa ver direito. Tem várias pessoas que estavam presentes. Agora, depois de tanto tempo, vem aqui e publica um negócio desse. Precisava ver certinho se alguém de nós aqui não estava presente. Só isso que eu queria dizer. Porque, segundo as informações de pessoas de lá, foi quando ainda a senhora estava de bem com o prefeito e foi a pessoa responsável pela recepção dessa autoridade.
Não tenho certeza. Foi o que me passaram. Eu só gostaria de esclarecer aqui, antes de ceder a palavra. Na verdade, nós estamos numa discussão aqui que isso pode ser remetido lá para a parte final da sessão. O que eu quero dizer, notadamente a Vossa Excelência, que levantou essa questão, eu tomei conhecimento dessa nota agora. A minha manifestação vai até de encontro à manifestação de Vossa Excelência, no sentido que se esclareça o fato. Estou tomando conhecimento agora disso. Então, é estranhável, realmente, uma refeição, R$60. Então, vamos pedir lá, o senhor prefeito dá os esclarecimentos. Se não tiver esclarecimento, não dá. Eu gostaria só, vereador, de registrar uma coisa. É muito engraçado a condução das coisas nesta casa. Porque quem tem que dar satisfação de alguma coisa não sou eu. Até porque eu nunca almocei nesse restaurante. Eu não me referi. Estou sendo acusada. Aliás, eu não me referi a que Vossa Excelência almoçou. Estou falando do vereador Agenor, que é muito fácil sair falando um monte de bobagem pela rua, ou de que ouviu falar alguma coisa. Eu quero que prove alguma coisa. Aliás, eu quero que o prefeito prove o pagamento que ele fez. Não sou eu que tenho que provar nada. Ele autorizou um pagamento suspeito de superfaturamento, sim, e que não tem discriminação do serviço que foi feito. Se alguém almoçou às custas da prefeitura, então que se dê nome aos bois. Então quem almoçou lá? É justamente isso que eu estou pedindo. Certo, mas essa pergunta não tem que ter especulação. Ah, como sim, o vereador Agenor está querendo fazer em cima de mim. Certo? Até porque eu nunca almocei nesse restaurante nesse período. Bem, na verdade, então, a gente aguarda aqui os esclarecimentos, tomei conhecimento agora, e vamos ver se tem comilão ou comilões. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Consulta ao plenário, um intervalo de 15 minutos. Passamos à ordem do dia. Secretária, leia os pareceres dos projetos. Projeto de lei número 3/2000. Organiza e disciplina os sistemas de controle interno dos poderes do município de Conchas. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto em pauta organiza e disciplina os sistemas de controle internos dos poderes do município de Conchas. O projeto é legal e constitucional. Não foi verificado nenhum impedimento à sua aprovação. Portanto, esta comissão emite parecer favorável. Seja o projeto encaminhado ao plenário para discussão e votação. Conchas, 6 de setembro de 2000, vereadores Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti, Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei oriundo do Poder Legislativo pretende organizar e disciplinar os sistemas de controle interno dos poderes do município de Conchas. Nada foi verificado no presente projeto que impedisse a sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 6 de setembro de 2000, vereadores José Tadeu Almada Neder, José Delbem, Benedito Merlim. Projeto de lei número... Precisa colocar em votação esse aí, não precisa? Não, número 3? 2? Coloca em discussão o projeto número 3, né? Coloca em discussão o projeto número 3 da autoria da vereadora doutora Valéria. Com a palavra, vereadora doutora Valéria, doutora Anselmo. Deixa eu pedir.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com esse projeto. Só eu queria, até consultando a autora da proposição, duas pequenas emendas verbais, que viria até melhorar um pouquinho o projeto. Quer ver? No artigo 10, que fica criada a categoria funcional de nível superior, denominada técnico de controle interno, com quantitativo, né, de até 3 servidores. Então, eu acho que só faltou uma coisa, que exigisse nível superior para esses cargos. Exigência de nível superior nesses cargos. Então, a categoria funcional de nível superior. Tudo bem, só que passaria como um dos requisitos, são atribuições, né? Seria um requisito. Não sei se eu fiz entender. Certo? Porque fica criada a categoria funcional de nível superior, denominada técnico de controle interno, com quantitativo de até 3 servidores. Né? Então, de exigência de nível superior para o cargo. Né? Ficaria bem mais explícito. Só para acertar. E outro, no 13, é vedada a nomeação para exercício de cargo de confiança no âmbito do sistema, tal, né? Então, tem 2 incisos, o 1 e o 2. Eu queria acrescentar mais um, o 3, porque é um cargo de muita importância, que seria o cargo de diretor do departamento. Então, que ele não fosse parente até 2º grau, por exemplo, consanguinidade ou por afinidade do prefeito, do vice ou de qualquer vereador. Porque é um cargo de nomeação livre do prefeito, para que ele não ponha nenhum parente, nem dele, nem do vice, nem dos vereadores, para esse cargo. Que, senão, quem vai fiscalizar, né, a parte contábil, não teria nenhuma relação de parentesco com nenhum dos eleitos, né, nenhum do cargo eletivo. Eu acho que seria muito bom essa colocação desse inciso 3, né, no artigo 13. Terceiro? Não. O 13, vamos ver. Sei. De quem? Responsáveis por atos julgados irregulares. 2. Julgados. Não fala de parentes. Só colocar uma questão, vereador. Sim. No caso aqui, a vedação para nomeação de cargo de confiança é exatamente para inibir já qualquer tipo de nepotismo. Agora, isso aí que o senhor está falando, de colocar expressamente de não ser parente, pode até ser discutido aqui pelo plenário, mas, no meu entendimento, só quero colocar por que eu não fui mais explícita em outros assuntos. Porque, no meu entendimento, já está intrínseco no artigo o seguinte: se é vedado o preenchimento, o exercício desses cargos como o cargo de confiança, ou seja, ad nutum, obrigatoriamente essas pessoas vão ter que ser concursadas. Não, é cargo de confiança. Não, é vedado. Não, aqui, o cargo de confiança, o 12, leia o 12. O cargo de confiança de diretor de departamento será exercido, quer dizer, é um cargo de confiança. Ah, tá, então o senhor está falando... Só para esse cargo de diretor. Ah, mas então teria que ser feita uma emenda no 12, não no 13. É que no 13 está tendo a vedação, né? Então, incluiria como uma das vedações o parentesco. Ah, tá. Só isso. Perfeito. Entendeu? Então, é só para complementar. Eu pediria que o senhor se pudesse deixasse verbal. claro a redação desse... Então, eu gostaria, de acrescentar no artigo 13 o inciso 3, que ficaria assim, né? Parentes até 2º grau por consanguinidade ou afinidade do prefeito, vice ou de qualquer vereador. Me permite entrar nesse Com a parte do vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, aqui só uma colocação. Eu até concordo com as ponderações do ilustre vereador, porém, na sessão anterior, eu até pedi aos senhores vereadores que fizessem sugestões para essas alterações. Na verdade, eu discuti apenas diretamente com a própria autora da proposta.
O projeto é importante, a meu ver, e se reveste de uma importância muito grande. Eu acho que colocar emenda verbal nesse momento não é o caso. Eu vou pedir a retirada dos 2 projetos, o 3 e o 4, de autoria da vereadora Valéria Bufano, desta sessão, e entra na próxima com as emendas por escrito. Não, porque daí o que acontece é o seguinte. Isso. Por quê? Porque o que eu observo aqui é o seguinte. Pode surgir alguma outra coisinha, que, aliás, no outro, Vossa Excelência já colocou a emenda. Então, para evitar não ficar uma coisa emendada aí na... E eu gostaria de verificar a real necessidade disso. Então, se Vossa Excelência tiver mais esta semana de paciência, ele entra a semana que vem com as emendas por escrito. Você concorda, senhores vereadores? Bom, eu concordo com relação ao projeto número 3, que está em discussão. O 4 a gente nem começou a discutir ainda. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos por vez, para ser dessa maneira. Faz a leitura do número 4. 3 fica para a próxima? Nós temos o 3 e o 4, é isso? Tem o 4 agora. Tudo bem por Vossa Excelência? Não, até porque outro dia Vossa Excelência me pegou no pé aqui, falou que eu não trabalhava. Né? Se lembra disso? Então hoje estou dando a cutucada, lembra assim? Não, assim. deve ter sido um mal entendido, nunca falei isso. Né, mas aqui. E na sessão anterior eu pedi, vamos ler o projeto, me ajudem. Vamos ler o projeto, me ajudem, porque o projeto realmente é importante. Mas a senhora me pegou no pé assim outro dia. Vamos voltar a fita aí. Então, só para. Eu peço a retirada desse daqui, entra na próxima, com as sugestões, a gente analisa certinho e vamos aprimorar isso A aqui. retirada do projeto número 3. Está retirado? Na próxima. Então, continua a leitura dos pareceres do projeto número 4. Então, só, senhor presidente, essa emenda que eu fiz verbal, eu farei por escrito no projeto para ser colocado em votação. Não vou apresentar nenhuma comissão, não, porque eu pertenço a uma comissão. Vou apresentar para o plenário para votação. Dona Menezes, o projeto número 4. Projeto de lei número 4. A vereadora abaixo assinada vem por intermédio do presente, com base no artigo 213, parágrafo 4º e 214, ambos do regimento interno da Câmara Municipal, apresentar abaixo as seguintes emendas modificativas do projeto de lei número 4/2000, que dispõe sobre a organização e disciplina das publicações oficiais dos atos municipais decorrentes dos poderes executivo e legislativo, conforme segue. Primeira, a redação do inciso 1º do artigo 3º passa a ser a seguinte. 1. As emendas de autoria de todos os projetos de lei complementar, emendas à lei orgânica municipal, projetos de resolução e projetos de decreto legislativo, antes de entrarem para a ordem do dia. Segunda, a redação do inciso 2º do artigo 3º passa a ser a seguinte. As emendas e autoria de todos os requerimentos, moções e indicações apresentadas. Terceira, a redação do inciso 5º do artigo 3º passa a ser a seguinte. Da abertura de concurso público e seu respectivo edital. Quarta, a redação do inciso 6º do artigo 3º passa a ser a seguinte. Dos assuntos abordados no uso da tribuna pelos vereadores. Quinta, a redação do inciso 7º do artigo 3º passa a ser a seguinte. Do assunto abordado na tribuna livre por cidadãos previamente inscritos para esse fim. Sexta, a redação do inciso 8º do artigo 3º passa a ser a seguinte. De todos os tópicos de denúncias apresentadas por vereador ou por cidadão. Sétima, a redação do inciso 12 do artigo 3º passa a ser a seguinte. A qualquer outro assunto de interesse público ordenado pela presidência
ou solicitado por escrito pela mesa ou oralmente na sessão por qualquer vereador. Aguarda assim esta vereadora e autora do projeto em questão sejam aceitas as emendas modificativas supramencionadas, opinando esta comissão por parecer favorável à sua livre discussão e votação para o plenário. Concha, 6 de setembro de 2000, vereadora doutora Valéria Bufani. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O projeto organiza e disciplina a publicação oficial dos atos municipais decorrentes dos poderes executivo e legislativo. O projeto é legal e constitucional, não foi verificado nenhum impedimento à sua aprovação. Portanto, esta comissão emite parecer favorável. Seja o projeto encaminhado ao plenário para discussão e votação. Conchas, 6 de setembro de 2000, vereadores: Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Constituição de Justiça e Redação. O presente projeto de lei organiza e disciplina a publicação oficial dos atos municipais decorrentes dos poderes executivo e legislativo. Nada foi verificado no projeto que impedisse a sua aprovação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. Conchas, 6 de setembro de 2000, vereadores: José Tadeu Almada Neder, José Delbem e Benedito Merlim. Com a palavra a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de justificar as emendas que foram feitas. No meu entender preliminar, essas emendas seriam desnecessárias, porque o ideal seria que realmente todo o elenco do artigo 3º realmente fosse respeitado pelo Poder Legislativo e se publicasse praticamente na íntegra todos os assuntos camarários de interesse da população. Entretanto, conversando com o nobre vereador José Tadeu, ele realmente colocou uma questão para esta vereadora muito importante, que é a questão da economicidade dos cofres públicos. Ficaria muito caro para o Poder Legislativo bancar a publicação na íntegra de todos os atos oficiais da Câmara. Então, buscando, de uma forma intermediária, a dar publicidade em todos os atos da Câmara para conhecimento da população, de acordo com o que reza a nossa Constituição Federal, eu adaptei os incisos do artigo 3º, que são relativos ao Poder Legislativo, de uma forma mais simplificada. Então, a população vai ter condições de saber tudo o que está passando na Câmara, só que de uma forma um pouco mais resumida, e aí, conforme o interesse de cada cidadão, é só se dirigir até a Câmara para se inteirar mais sobre os assuntos. Então, exatamente essas emendas visaram acoplar melhor os assuntos de uma forma mais resumida, que se dê transparência de tudo, publicidade de tudo, mas de uma forma mais econômica. Inclusive, o inciso 12, eu também fiz questão de colocar aqui, que ficou mal redigido no projeto original, o inciso 12, que eu teria colocado outros assuntos de interesse público, mas fica muito vago, realmente. Melhor redigir, feita essa redação, eu coloquei aqui: a qualquer outro assunto de interesse público ordenado pela presidência ou solicitado por escrito pela mesa ou oralmente por qualquer outro vereador. É lógico que em todas as sessões camarárias surgem assuntos de interesse público que podem não estar elencados dentro da lei que poderia ser aprovada aqui e que, no caso, seria de interesse público. Quer dizer, desde que o plenário aprove o pedido do vereador, a Câmara e a mesa providenciará também essa publicação como ato oficial do Legislativo. Então, eu acho que ficou de uma maneira para o Legislativo bem realista para a nossa situação e também com relação ao Poder Executivo, esse leque de situações aqui que ele tem que dar publicidade praticamente já é uma imposição legal maior que já rege na própria Constituição Federal.
né? Mas eu acho que está bem adaptado. Eu esperaria que os senhores vereadores aprovassem o projeto na íntegra junto com as emendas. Com a palavra, o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto que nós discutimos, realmente nós procuramos adaptá-lo à nossa realidade. Logicamente, seria muito melhor se a gente pudesse publicar tudo aquilo que ocorre, todo o pronunciamento de vereador, todos os atos, para que a população tivesse efetivamente acesso àquilo que acontece, àquilo que se discute. Mas realmente iria ficar muito caro. Na verdade, a Câmara Municipal, com a verba que ela dispõe, realmente ficaria, igual eu exemplifiquei anteriormente a sessão, um de nós, ou 3 de nós vereadores, ocupássemos a tribuna por 30 minutos e tivéssemos que transcrever tudo isso. Quer dizer, é uma enormidade. Mas dentro dessas colocações que Vossa Excelência concordou, eu acho que o projeto está bom para ser votado. Existe, como já salientado por Vossa Excelência, a questão, vai a ementa, o assunto. Se o cidadão tiver real interesse em saber aquilo que está ocorrendo, o assunto debatido, é bastante simples, porque a nossa Câmara está à disposição, tão somente pedir para rodar a fita de vídeo que se inteira de tudo isso. Então, dessa maneira, eu acho que encontra-se em plenas condições de ser votado, aprovado e cumprido lá na frente. Ninguém mais fazendo discussão sobre o projeto. Coloco em primeira votação o projeto número 4/2000 da vereadora doutora Valéria Bufani. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o projeto em primeira votação por 12 votos a 0. Antes de passar a explicação pessoal, vou passar ao secretário fazer um convite. Aprovado o projeto com as emendas. O Aldo, do restaurante Nosso Ponto, está começando hoje uma programação de eventos, de jantares. Então, ele fez um telefonema para a gente agora há pouco e está convidando os vereadores para o jantar árabe, noite árabe. Tadeu, hoje. E todos os vereadores têm de graça, tudo de graça lá. Então, assim que terminar a sessão, é para a gente ir lá para dar o apoio dos vereadores. Para dar um apoio lá para... Né? E a entrada de graça. É o jantar árabe. Passamos a explicação pessoal aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Dr. Tadeu. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas voltando a assunto dessas colocações, é lógico que em todo projeto muitas falhas acontecem justamente pelas nossas omissões. Existe um projeto nesta casa, o projeto de lei 26/2000, que dispõe sobre a proibição à instalação de postos de vendas de gás liquefeitos de petróleo, que está em trâmite aqui. Conversando com o ilustre vereador Elias Rodrigues, ele me disse que isso veio de uma outra cidade. O que nós vamos ter que observar nesse projeto aqui, que é de real interesse da população, é justamente ver se ele está afeito à nossa realidade. E se está de acordo. Tá? Eu já observei 2 pontos que nós vamos discutir posteriormente. A distância superior a 5.000 metros do centro da cidade, eu não sei se isso viabiliza dentro de uma cidade igual Conchas. Depois existe uma redação lá num outro artigo também que cita tipo de veículo, nome de veículo, que eu acho que tem que ser retirado, tem que ser melhorado. Mas apenas, mais uma vez, às vezes fica aqui na questão da Comissão de Justiça e Redação, ou do próprio autor do projeto, como foi o caso nessa ocasião, de a gente discutir melhor. Eu acho que nós, na verdade, não estamos discutindo devidamente o projeto. Nós estamos discutindo anteriormente à aprovação por ensino. Então, vamos dar uma olhadinha com carinho. Esse é um projeto, esse é o 26/2000 aqui, é um projeto importante, regulamenta, dá segurança para a população, não permite que outros aventureiros venham à nossa cidade tirar o pão de quem está aqui estabelecido há bastante tempo. O projeto é bom, merece ser discutido com atenção. Vamos realmente discuti-lo e chegar a um consenso, fazer as alterações necessárias. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz aí uma indicação a respeito do deficiente físico.
É na Rua São Paulo, principalmente na Rua do Comércio, para que na esquina rebaixe um pouquinho, para que eles possam subir na calçada, as pessoas que usam a cadeira de roda, para que eles possam comprar alguma coisa. É a pessoa deficiente que está pedindo para que eu faça indicação. Então, até isso aí pode até incentivar algumas pessoas deficientes, saia da casa com a sua cadeira de roda e vá até as lojas comprar alguma coisa, em farmácia. É uma da indicação que eu fiz a pedido de pessoas. Outra, acho que umas 2 semanas atrás, eu fiz um requerimento ao senhor prefeito a respeito do loteamento Estância Cristal, a respeito da iluminação pública. E eu queria saber da competência de quem seria a responsabilidade pela iluminação pública. E a resposta veio hoje dizendo o seguinte, que a proprietária já concluiu tudo que é da responsabilidade dela. Só que não existe ainda a iluminação pública. Então, na próxima sessão, eu estou entrando com indicação para que faça estudo para colocar a iluminação pública na Estância Cristal. Quanto ouvi o José do Bem falar aí na passagem das araras ali, que a gente deve ter vergonha de pedir voto, eu acho que não. Porque há poucos dias atrás eu já fiz uma indicação aqui a respeito da passagem lá, e se caso... Não é na passagem das araras ali? Então eu aproveito a oportunidade e já falo a respeito disso. Eu fiz uma indicação a respeito dessa passagem das araras ali, certo? E está na mesma situação, é com pneu velho, rede de esgoto aberta, é na situação mais ou menos que o Zé estava falando, então é por isso que me levou a pensar que é nesse lugar. E eu já fiz indicações, isso aí até o ano passado já. E começaram a fazer uma escada lá para que dê passagem e abandonaram a escada, está lá na mesma situação. Então, se fosse ali, eu não teria vergonha de pedir, como não tenho, porque eu tenho sempre trabalhado por isso aí. E quanto à nota fiscal da doutora Valéria, eu respeito, não quero nem discutir o caso. Só que eu ouvi ela falar o seguinte, que até o dia 1º de outubro ela traz mais alguma coisa. Eu peço que vamos deixar um pouco a política de lado com coisas assim, doutora Valéria. Se você achar que não falou, inclusive no vídeo deu para notar, entendeu? Porque essa nota, pelo que o Janor me falou, é de 97. Já deve ter passado aqui no Tribunal de Contas e até aprovado por nós já. Então vamos deixar isso aí, vamos deixar de fazer um pouco política aí, porque vamos pensar um pouco em conchas. É isso aí. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente rebatendo o nobre vereador Benedito Merlim, eu gostaria de deixar bem claro que eu não vou deixar a política de lado, porque eu estou na política, eu sou vereador e não vou deixar as minhas atribuições de lado. Já que é comum nesta casa ninguém querer fiscalizar nada, eu vou continuar fiscalizando até o final. Até dia 31 de dezembro desse ano, eu vou continuar denunciando, eu vou continuar fiscalizando, alguém gostando ou alguém não gostando. Não importa quem eu esteja desagradando. Aliás, desagradar meia dúzia, 30, 40 para mim, não me incomoda. Porque, para mim, o que vale é a verdade para a população. Aliás, a população tem o direito de saber o que acontece na cidade. A população tem o direito de saber quem são as pessoas que já foram traídas. Aliás, elas se traíram votando nas pessoas erradas. Então, elas têm o dever e o direito de saber em quem elas confiaram. Elas têm o dever, os cidadãos, eles têm o dever e o direito de serem informados. E eu vou continuar informando. Aliás, se alguém quiser justificar, que venha justificar. Porque tudo que eu achar que está em desacordo com a lei, eu vou trazer aqui sim. E não adianta acharem de ficarem aborrecidos ou não. Aliás, é muito engraçado aqui na Câmara, porque até um período também anterior da eleição, esse próprio vereador que hoje me falou para mim deixar de lado a política, criticava a prefeitura de Conchas. Hoje, olha como as coisas mudam quando chega a política. A senhora não entendeu bem há pouco, agora eu estava criticando a prefeita de execução. Eu não dei a palavra para o senhor. Eu só gostaria de deixar bem claro que as conveniências realmente na política mudam de uma forma muito engraçada. Até poucos meses atrás,
se criticava a prefeitura. Hoje estão defendendo ferrenhamente a prefeitura. Muito bom. Muito bom, realmente. Até porque tem que se defender quem ajuda na campanha. Né? A máquina está virando a favor de certos vereadores, tem que defender mesmo, com unhas e dentes. Porque não pode deixar faltar o pão nosso de cada dia na eleição. Aliás, o vereador Tadeu hoje falou que o cidadão precisa ajudar na fiscalização. Aliás, um outro vereador aqui hoje também falou sobre profissionais. Então, eu gostaria de aproveitar para registrar que, realmente, a população deve também ajudar essa vereadora a fiscalizar as coisas. Porque existem muitos profissionais na política nessa cidade. Eu realmente sou amadora. Tanto sou amadora que eu cansei, não quero nem me tornar profissional, estou saindo. E eu gostaria que a população fiscalizasse esses profissionais da política, que estão acostumados a captar os seus votos, comprando os eleitores com cestas básicas, com telhas, com tijolos, com influências, usando a máquina da prefeitura, com tratores, caminhões, favorzinhos particulares, fazendo tanques dentro de propriedades, né? Realmente são profissionais da política. Eu não consigo competir. Por isso que eu resolvi sair, porque eu detesto esse tipo de profissionalismo. Eu não consigo ser profissional desse jeito. Eu vou continuar amadora. Aliás, eu quero continuar amadora como cidadã, sempre, porque eu não consigo fazer a faculdade, o doutorado e mestrado desse pessoal. Porque eu acho que política realmente não está precisando de profissionais. A política hoje está precisando de vassoura. A política hoje está precisando de limpeza. A política hoje está precisando de transparência, não de profissionais. A política hoje deveria ser feita de uma forma diferente, mas ainda existem os profissionais que dão churrascos, distribuem cervejas, fazem almoços no dia da eleição, para os coitados dos eleitores não passarem fome para ir votar. Olha como eles são caridosos. Muito caridosos. De 4 em 4 anos, existem realmente políticos muito caridosos. Agora, eu gostaria também de lembrar que esses profissionais da política estão começando a se dar mal no país. Tem um monte de candidato por aí que está sendo preso em flagrante. Aliás, eu estou com uma relação muito grande de cidades com vários vereadores e candidatos a prefeitos presos em flagrante. E me parece que tem algo semelhante do que está acontecendo por aí, que a gente vê aqui em Conchas também. Então, realmente, a população precisa ajudar na fiscalização para conter um pouco desses profissionais da política. Porque hoje dá qualquer tipo de vantagem para o eleitor, ainda que seja um espetinho de churrasco, é captação de voto. A política mudou as regras. Só que tem gente que não quer aceitar que a lei mudou as regras. Porque a competição agora está igual. Não importa mais se o candidato é rico ou se ele é pobre. Porque não pode mais usar do poder econômico nas campanhas. Então, não adianta querer despejar dinheiro com benefícios, com coisas para a população, porque, primeiro de tudo, o brasileiro está ficando esperto. O brasileiro está ficando consciente. Ele não está mais vendendo o voto dele. E, aliás, ele está tão consciente que, se Deus quiser, nas urnas, no dia 1º de outubro, nós vamos ver realmente uma nova política nesse país e nessa cidade também. Com a palavra, o vereador Benedito Merlim. Então, gente, veja bem. Se a gente pensar e começar, todo mundo vir aqui, pensar em política, vir de camiseta, daqui uns dias coloca uma bandeira aí, certo? Como é que vai ficar a situação? É isso que eu estou pedindo porque não aconteça, certo? Agora, quanto fazer política dando alguma coisa, é problema de cada um e da justiça eleitoral. Agora, também tem a política fazendo por maldade.
usando alguma coisa no momento errado. Porque quando eu falei da nota fiscal, eu falei porque eu vi da vereadora dizendo o seguinte, que até dia 1º de outubro ela vai mostrar. Então, ela está fazendo a fiscalização no momento agora, essa nota é de 97, e hoje ela está aproveitando. Então, também é uma forma de fazer política para denigrir imagem de candidatos a vereador, que é do lado do prefeito, quase que eu não sou, certo? E quanto a defender o prefeito, a senhora está enganada, porque agora há pouco eu estava fazendo uma crítica a respeito da passagem das araras, era do prefeito que eu estava falando, não era da senhora, doutora vereador, nem do vereador. Certo? Eu até estava falando que a gente não precisava ter vergonha de pedir o voto, porque não era problema nosso lá. A senhora concorda comigo? Então é isso que eu tinha a falar para você. Com a palavra o vereador Elias Waldrey. Senhor presidente, eu gostaria que se oficiasse, não sei, aos pretendentes ao cargo do Executivo de Conchas, que são 3, o professor Paulo Nunes, o professor José Luiz Miranda e o doutor João Delbem, para que se inteirassem da real situação da Prefeitura Municipal. Para que na feitura de seus programas de governo não se iludam com o que vão encontrar. E esses dias eu estive conversando com o doutor Ayrton Lira Franzolin, que é um dos advogados da Prefeitura, e nós temos uma série de precatórios a serem pagos e que não pode sair da sequência, e está parado no precatório da Enro. E essa precatória parece que nos últimos cálculos feitos está em torno de R$1.200.000. Além desses precatórios, existem outros precatórios a serem pagos, e que depende primeiro desse pagamento que a Prefeitura, eu tenho certeza que não vai conseguir pagar nesses 4 meses, e vai sobrar a bomba para os outros prefeitos que estão pretendendo entrar. Pois não. Senhor vereador, no que diz respeito a ofício ao candidato do meu partido, da nossa coligação, eu reputo desnecessário. A ideia, a intenção é boa. Quando o programa de governo foi elaborado, a proposta, vamos assim dizer, se atentou para essa situação. E Vossa Excelência, como integrante aí da coligação, bem sabe que no programa do PMDB-PPB, não existe nada de mirabolante que não possa ser atingido, concretizado, mesmo com essa situação aí que se avizinha desses precatórios. Então, no caso específico dos candidatos aí a executivo pela coligação PMDB-PPB, foi um programa elaborado com o pé no chão. É só dar uma observada que não existe nada que fuja àquilo que é possível se fazer. Veja bem, senhor vereador, a minha preocupação é simplesmente administrativa, que às vezes o candidato tem ótimas intenções e desconhece, o próprio candidato desconhece das reais realidades que se encontra o nosso erário público. Então, eu não estou fazendo distinção a candidatos, eu estou pedindo que se oficie a todos os candidatos, e citei inclusive o nome com respeito, eu respeito, porque eu acho que todo postulante ao cargo máximo da nossa cidade é fazer o bem para o povo de Conchas e dar melhores condições aos nossos habitantes. Então, eu queria que os candidatos, que às vezes não conhecem a nossa realidade, que seja alertado sobre essa situação, para que façam um plano real de governo, que eu acho que nesses 4 anos, dada essas condições da Prefeitura ter a obrigação de pagar, porque não existe mais recurso. Segundo o advogado, não tem mais onde recorrer, nem fazer mais acordos, tem que se pagar. E segundo a lei,
se o prefeito não pagar a intervenção no município até que seja saldada os precatórios e, posteriormente, é devolvido à administração pública municipal. Eu não quero denunciar ninguém por essa situação. O meu palavreado é simplesmente de orientação aos novos postulantes aos cargos públicos do Executivo Municipal. Com a palavra o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou emocionado, acho que vai acabar chorando nessa Câmara aqui. É engraçado, quando se fala uma nota de quanto? R$60? Se discute e perde uma sessão inteira discutindo R$60. Eu acho que a gente sabe, senhores vereadores que estiveram com nós em Paulínia, vamos mover uma ação contra a Câmara de Paulínia, em que os vereadores daqui foram almoçar às custas da Câmara lá, na gestão da nobre vereadora. A nobre vereadora que se fala muitas vezes em traição. Eu não sei, eu acho que do partido, o senhor prefeito traiu todos os elementos do partido. Judiação, coitado. Sabe, a nobre vereadora que tem tanta coragem. Só que me avise o dia que tiver para fazer umas fotos de mim no trenzinho, eu quero ir, pelo menos, me arrumar um pouco mais. E quando mandar alguém me seguir com o trenzinho e tirar foto, mande de cara limpa, não precisa mandar com peruca e Ray-Ban. Saudações a quem tem coragem, tá bom? É o que tinha a dizer. Encerrada a sessão. Opa, com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi com atenção o pronunciamento do vereador Elias Rodrigues. Eu gostaria de dizer que, no início desta gestão administrativa do prefeito Zinho Caran, nós tivemos um problema sério do Hospital Municipal, que estava também o município prestes a sofrer uma intervenção, porque os prefeitos anteriores não conseguiram solucionar o problema da desapropriação do Hospital Municipal. E, graças a um trabalho nosso, do prefeito, junto à Irmandade da Santa Casa, e com a colaboração do provedor Paulo Pereira de Góes, nós conseguimos fazer um acordo com a prefeitura e praticamente solucionamos o problema dessa desapropriação. Os 10 milhões que era a dívida que seria cobrada pela Irmandade foram praticamente diluídos. E hoje a municipalidade conta com esse patrimônio, que é todo aquele prédio do hospital, hoje é do município de Conches, não pertence mais à Irmandade. Então, foi um problema que seria insolúvel e foi solucionado e a cidade acabou ganhando. Tanto se criticou essa desapropriação desse hospital, mas, no final, reverteu em benefício do próprio povo, porque está aí o prédio, né, todo um patrimônio integrado ao patrimônio público municipal. Agora, eu até estranho quando se fala da situação catastrófica da nossa prefeitura, porque não é o que vem para nós nas leis, nos projetos. Eu tenho aqui um último projeto que nós aprovamos a semana passada, sobre a abertura de um crédito adicional suplementar, e nós estamos com vários excessos de arrecadação esse ano. Nós já tivemos 3 ou 4 suplementações na arrecadação. Então, se a gente atentar para o papel, a não ser que esteja mentira, o que estava previsto para ser 6.727.000, passou para 7.054.000, depois aumentou mais 209.000, foi para 7.263.000, depois aumentou agora mais 1.600.000, né? E hoje nós estamos aí com uma arrecadação em torno de 10 milhões de reais para o ano. Quem pretendia gastar 6 está tendo 10. Então, será que está tão catastrófico assim? Ou está errado aqui o projeto? A previsão na receita. Eu acho que alguma coisa precisa ser melhor explicada. E nós vamos buscar essa explicação junto à municipalidade para trazer aqui na Câmara na próxima sessão. É só, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de registrar em ata que, se algum vereador tiver interesse em trazer alguma bandeira, trazer alguma coisa partidária ou qualquer coisa,
Pode fazer desde que tenha autorização do senhor presidente da Câmara. Eu estou com a camiseta hoje com autorização do senhor presidente da Câmara. Com relação à desapropriação da Enro, como é também de interesse público esse assunto, já que ninguém quer denunciar nada a respeito disso, e eu também não quero colocar a questão sem provas, eu vou levantar o xerox de todo esse processo da Enro e trazer na próxima sessão, para que fique bem esclarecido documentalmente quem realmente tem a responsabilidade do quê de uma dívida que simplesmente está estratosférica e sem o mínimo de, como que eu diria, o mínimo de cautela da administração, aliás, de várias administrações, em cima desse processo. Eu não vou querer adiantar nada, porque hoje eu não estou com a cópia desse processo em mãos. Mas na próxima sessão, com certeza eu vou trazer esse processo e nós vamos dar nome aos bois e vamos ver por que chegou a desapropriação no ponto crítico que se encontra hoje. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Declaro encerrados os trabalhos. A próxima sessão é no dia 3, às 19h30. Eu venho com o semana que vem, se ela quiser me autorizar.